Pai do Senhor, meus amados irmãos, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meu irmão Alex, Deus abençoe. Nosso irmão Ricardo Correia, paz do Senhor, Deus abençoe. Irmão Tony Henderson, depois da Santa Ceia aqui no Templo Central, agora com o pastor Welton. Deus abençoe, querido, obrigado pelo carinho, pela participação já. Paz do Senhor, irmão Lucas, Deus abençoe. Minha esposa já está falando com todo mundo aí também, dando a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Acho que o Márcio Batista. A irmã Tanis, Pai do Senhor, irmã Tanis. Deus abençoe. Jadson Gesiel, lá de Areia Branca, Deus abençoe. RN. Glória a Deus. Nós vamos estudar um texto hoje sobre a chamada, suas crises, sua ação e as certezas que precisamos ter em relação à chamada, tá? Esperando os irmãos chegar. Enquanto os irmãos estão chegando, eu gosto muito de indicar livros e materiais. Eu tenho uma pequena biblioteca, não é muito grande, mas são livros selecionados a dedos e esses livros nos ajudam muito, 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 muito mesmo. E eu quero aqui, mostrar para vocês, ó, esse livro ele é fenomenal. Charles Hudson Spurgeon, Príncipe dos Pregadores, tá? Conselhos para Obreiro. Paz do Senhor, irmão Neilson França, Deus abençoe. Então, é um livro que você como obreiro, seja homem ou mulher, precisa obter, precisa ter, porque você vai crescer muito mais aprendendo com homens desse naipe aqui, o Spurgeon. Glória a Deus, muito obrigado, irmão Márcio Batista, Deus abençoe, também louvo a Deus pela sua vida, tá? Então, meus irmãos, Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon, o Príncipe dos Pregadores orienta os ministros da igreja. Muito abençoado esse livro, estou lendo ele, te recomendo. Também tenho esse aqui, a editora é Vida Nova, tá? A Vida Nova é excepcional. Tenho esse outro aqui que também é Vida Nova, excepcional. Prega a Palavra, de Karl Lachler. É um livro extraordinário para quem gosta de pregação expositiva, tá? Tá aqui, ó, Passos para a Pregação Expositiva. Nesse livro você vai entender o que é uma sistemática de um texto, o que é a familiarização de um texto, o que é conversar com o texto, se aprimorar dentro do texto. Então, é um livro extraordinário, maravilhoso. Comprei esses livros lá em Goiânia da última vez que eu tive, junto com o pastor Lenilson Santos lá. Inclusive, o pastor Lenilson comprou também, que é um pregador bíblico expositivo e precisa de um material que lhe auxilie, lhe dê uma base maior. Tá bem, meus irmãos? Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Nós já temos mais pessoas aí. Deus abençoe. Então vamos lá, minha gente, porque nós vamos hoje aqui refletir mesmo e aprender sobre chamado. Você tem chamado? Né? Você conhece alguém que tem chamado? Então chama para perto de você aí agora, algum parente seu, algum familiar, alguém da igreja, alguém que sente que tem uma chamada, que quer saber o que é esse chamado, que precisa descobrir algumas coisas. Será que eu vou viver algumas crises? O que eu preciso saber? Então, tudo isso nós vamos, de maneira muito básica, ainda que não
tão profunda, mas básica, nós vamos elucidar para os irmãos aqui em um texto da Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia em mãos, por favor, abra no livro do profeta maior chamado Jeremias, capítulo de número 20. Nós vamos ler os versículos 7, 8, 9 e o 11, a parte A. Vamos começar com o texto bíblico. Jeremias capítulo 20, versículos 7, 8 e 9, e nós vamos ler apenas a parte A do versículo de número 11, do capítulo também de número 20, do profeta maior, profeta das lágrimas, chamado Jeremias. Amém? Então você que encontrou, vamos fazer a leitura do texto que diz assim. Eu estou usando uma versão que é ARC, tá? ARC, Almeida Revista Corrigida. É possível que você esteja usando outra versão, ARA, Almeida Revista Atualizada, que para esclarecimento é uma das melhores, a ARA. É possível também que você esteja vendo ou tenha a King James, que é também excepcional. Também estou aqui com a King James novinha, a King James 1611, tá? Também estou aqui com a ARA também, tá bom, meus irmãos? Então, sempre é bom algumas versões, porque você vai comparando os textos e facilita a sua leitura e extração de pepitas gloriosas do texto. Deus abençoe, Pai do Senhor, irmão Mesa Vila, Deus abençoe, tá? Grande abraço também, estamos com saudade. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Muitos irmãos estão chegando aí. Deus abençoe, irmão Ayrton. Deus abençoe. Então vamos lá, meus irmãos. Jeremias capítulo 20, versículo de número 7, 8, 9 e o 11, a parte A, que diz assim. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. A ARA vai dizer, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso. E o versículo 11, a parte A, vai dizer assim, mas o Senhor está comigo como um valente guerreiro ou como um poderoso guerreiro em nome de Jesus. Amém? Meus amados, é claro, é evidente que o texto bíblico que nós lemos fala-nos a respeito de um episódio que está dentro da história do profeta das lágrimas, chamado Jeremias. Jeremias foi um profeta chamado por Deus, separado por Deus e escolhido por Deus. Dentre tantas lições que nós aprendemos sobre a vida de Jeremias, esse pequeno texto na porção, na quantidade, mas um texto muito vasto, muito profundo, né? Vai nos ensinar algumas lições sobre chamada, né? sobre o desenvolvimento da chamada, sobre a ação da chamada e sobre outras coisas a mais a respeito da
da chamada ou do chamado. Inicialmente eu estou escrevendo algumas coisas já faz alguns dias sobre chamado e eu queria abrir a minha fala inicialmente para você dizendo um texto que o Senhor me deu alguns anos atrás, quando eu ministrava ainda em alguns congressos de jovens no meu estado, no Rio Grande do Norte, e em uma das noites que eu terminei de ministrar numa cidade chamada Touros, num evento de jovens, no púlpito da igreja, Deus me deu estas frases e mexeu muito comigo, porque eu estava pregando para os jovens e Deus falou muito ao meu coração. Então preste atenção, chamada não é profissão, é vocação. Chamada não é entretenimento, mas comprometimento. Chamada não é busca de algo, mas entrega por algo. Chamada não é deslumbramento de posição, mas reconhecimento da missão. Chamada não é vaidade, mas responsabilidade. Então preste atenção no que a chamada envolve. Portanto, eu lhe assevero inicialmente, chamada é um mergulho no oceano de Deus, sem volta. Vou repetir, chamada é um mergulho sem volta no oceano da vontade de Deus. Então, meus irmãos, quem é chamado por Deus precisa ter essas consciências iniciais. Não é uma profissão, não é um entretenimento, não é a busca de prazer próprio, não é um deslumbramento de posição, não é uma vaidade, mas sim, chamada é uma vocação, chamada é um comprometimento, chamada é uma entrega, chamada é um reconhecimento da missão que Deus te deu. E o mais importante, chamada é uma responsabilidade. Então, meus irmãos, imbuídos disso, nós vamos aprender que chamado de Deus é algo fenomenal, extraordinário e bíblico que nos constrange. Agora, preste atenção. Toda chamada divina, todo chamado divino, ele está pautado em 5 verdades. Preste atenção. Todo chamado de Deus, ele está pautado em 5 verdades. Quem disse isso não sou eu. Eu só estou reproduzindo elegantemente a fala do maior apóstolo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, se você quiser anotar, por favor, faça. Paulo diz assim, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou, mediante a sua graça, isso é o 15, aí o 16, revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Vou parar aqui. Preste atenção. Paulo, de maneira muito clara, muito perspicaz, Paulo declara que a chamada está corroborada dentro dessas 5 verdades. Quais? Primeiro, aprovação divina. Paulo diz, mas quando aprouve a Deus, isto é, antes de o homem te aprovar, Deus te aprova primeiro. Então, a aprovação da chamada vem primeiro de Deus. Então, nós temos aqui aprovação, nós temos aqui separação, nós temos aqui convocação, nós temos aqui graça e nós temos aqui revelação. Vou repetir. A chamada está pautado dentro de 5 verdades. Segundo Paulo, primeiro, aprovação, é Deus quem aprova. Segundo, separação, é Deus quem separa. Terceiro, convocação, é Deus quem chama, quem convoca.
Quarto, graça, mediante a sua graça. Mediante a sua graça. Você não foi chamado, eu não fui chamado porque merecemos. Isto é um favor imerecido, uma elegância de Deus. E quinto, revelação. Por quê? Porque Paulo diz assim, ó, revelar seu filho em mim, para que eu anuncie. Então, Deus primeiro te chama para trabalhar em você, em. A preposição em é dentro. Então, Deus chama você e trabalha dentro de você. E aí se chama revelação interna, porque Deus, ele se revela no chamado que ele tem na sua vida. Daí, quando ele se revela em você, dentro de você, no chamado que ele tem na sua vida, aí ele torna a revelação externa. Como? Na pregação. Para quê? Para que é propósito? Anunciar-se entre os gentios. Então, o que é revelar? A palavra revelar no grego é tornar descoberto. Então, Cristo, que era oculto, se torna manifesto, revelado na sua vida através do chamado. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Mesa Vila. Ou também amo o povo da Assembleia de Deus lá de Alcântara, tá? Glória a Deus. Grande abraço para o pastor Marcos Caldas, tá bom? Deus abençoe. Então, meus irmãos, inicialmente, a gente aprende que chamada, ela está pautada ou corroborada dentro de quantas verdades, meus irmãos? Quantas verdades? 5. Aprovação, separação, convocação, elegância ou graça de Deus e revelação. Então, imbuídos disso, vamos entender então, mediante o texto que nós lemos. Pastor, o senhor esqueceu o texto? Não esqueci o texto. O que é chamada? O que é chamado? Então vamos lá. Eu selecionei aqui, mediante o texto, que chamado, ele é 3 verdades. Primeiro, chamado é um ato persuasivo de Deus. Chamado é um ato persuasivo de Deus. Olha a parte A do versículo 7 de Jeremias capítulo 20. O texto diz assim, ó: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Se você pegar a palavra persuadir no Aurélio, você vai perceber que a palavra persuadir é convencer. É conseguir convencer uma pessoa. Então, chamado é um ato persuasivo de Deus. É Deus quem te convence da chamada. Não é o homem. Não é a sua cabeça. Não é alguém que disse, olha, você tem chamado. Não. É Deus quem convence você, quem me convence dessa chamada. Então, chamado é um ato persuasivo de Deus. É Deus quem coloca na sua mente, no seu coração, no seu espírito, na sua alma, que foi Ele quem te convenceu da chamada. Porque se não fosse Ele, certamente você já tinha desistido. Certamente você já tinha largado tudo. Então, primeiro, chamado é um ato persuasivo de Deus. Segundo, essa aqui eu acho extraordinária. Presta atenção. Jeremias capítulo 20, parte A. Agora nós vamos para Jeremias capítulo 20, versículo 7, parte B. Chamado é um ato desarmador de Deus. Chamado é um ato desarmador de Deus. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Aí ele vai dizer assim, ó, mais forte foste do que eu. Mais forte foste do que eu. Mais é intensidade, forte é força, poderoso, do que eu é pequenez. Sabe o que Jeremias está nos ensinando? Aqui, que a chamada é um ato desarmador de Deus. Isto é, Deus nos desarma e nos deixa à mercê
da sua graça. Deus nos desarma e nos deixa à mercê da sua graça. Meu irmão, não adianta você fugir do chamado. Deus te prende. Não adianta você se armar, entre aspas, para lutar contra esse chamado. Deus te desarma e abre a sua visão para você entender que você não pode viver mais sem se render ao Deus da chamada. Amém? Terceiro, chamado é um ato soberano de Deus. Chamado é um ato soberano de Deus. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Persuadiste-me ao Senhor, e persuadido fiquei. Aí ele diz, mais forte foste do que eu. Aí o versículo diz, a frase diz, e prevaleceste. Por que prevaleceu? Porque Deus é soberano. A chamada é soberana. Deus sempre vai prevalecer na sua vida através do chamado. Deus sempre vai prevalecer na sua vida através do chamado. Só recapitulando, meus irmãos, chamado é um ato persuasivo de Deus. É Deus quem te convence, não é o homem. Segundo, chamado é um ato desarmador de Deus. Deus te desarma e deixa você à mercê da graça dele. Terceiro, chamado é um ato soberano. Deus sempre vai prevalecer. Você nunca se perguntou por que você não consegue desistir? Você nunca se perguntou porque tem horas que você reclama, murmura, se chateia, diz que vai parar e não consegue? Sabe por quê? Porque Deus soberanamente colocou na sua mente que você é dele, que ele tem um projeto específico para a sua vida. Amém? Então, vamos lá. Preste atenção, tem muita coisa. Preste atenção. Nós aprendemos que a chamada trabalha dentro de 5 verdades, como eu já citei: aprovação, separação, convocação, graça e revelação. Agora, nós aprendemos que chamado, ele é um ato persuasivo, é Deus quem te convence. Segundo, chamado é um ato desarmador de Deus. Deus te desarma, você fica sem fazer nada, porque ele te desarmou. E terceiro, é um ato soberano de Deus na sua vida. Agora, preste atenção. Preste atenção. Marcos capítulo 1, versículo 17, está escrito assim, preste atenção. Marcos capítulo 1, versículo 17. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim, ó. Vinde após mim, isso é Jesus quem disse. Vinde após mim, e eu farei pescadores de homem. Irmão, esse versículo é pequeno na sua porção escriturística, mas na realidade ele é extraordinário. É verdade, meu pastor Robson Viana? Chamada é para poucos. Poucos têm de fato, de verdade, a chamada. Concordo plenamente com o Senhor. Então preste atenção. Vinde a mim, vinde após mim, e eu farei pescadores de homem. Preste atenção. Todo chamado, ele vai trabalhar com 3 verdades. Preste atenção. 3 verdades. Vinde a mim é comunhão. E eu farei é tratamento. Pescadores de homem é propósito. Preste atenção. É Jesus quem está dizendo, vinde após mim. Ele não está chamando para enviar, ele está chamando para ele. Porque se alguém que tem a chamada não tiver a consciência de ter comunhão com Deus que lhe chamou, ele não vai vencer. Ele não vai conseguir ir adiante. Pai do Senhor, irmã Ose Oliveira. É verdade, pastor Robson Viana, pura verdade. Poucos têm comunhão com Deus da chamada. É verdade. Então, veja só. Primeiro, nós temos o chamado para a comunhão. Vinde após mim. Segundo, eu farei. Isso aqui é o tratamento. Deus não usa ninguém sem primeiro tratar, sem primeiro burilar, sem primeiro tirar as coisas da vida, da minha vida, da sua vida, que não agrada. Terceiro, ele estabelece o propósito
que é farei pescadores de homem. Agora preste atenção. O chamado de Deus visa três coisas. O chamado de Deus na sua vida, na minha vida, visa três coisas. Quantas coisas, meus irmãos? Três. Qual? Primeiro, Deus chama para te alcançar. Segundo, Deus chama para te prender. Aleluia. Terceiro, Deus chama para te usar. Vou repetir. Primeiro, Deus chama para te alcançar. A palavra chamar aqui no grego significa alcançar pela voz. Alcançar pela voz. Presta atenção. Isso me permite pensar sem ferir a estrutura do texto, em dizer que não existe distância para Deus não te alcançar com a voz dele. Não existe distanciamento entre você, que é alguém que é alvo da chamada de Deus, e a voz de Deus. Onde você estiver, a voz de Deus te alcança, porque ele tem algo extraordinário na sua vida. Amém? Segundo, Deus chama para aprender. Escute, eu quero que você dobre muito atenção para ouvir isso, porque talvez você nunca ouviu isso. Pastor, então o senhor é o cara genial? Não, meu irmão, não. É porque a gente vive a verdade da chamada e a gente aprende mediante a Bíblia. Preste atenção. Deus te chama e você fica preso à chamada. Fica preso à chamada. Meu irmão, escute o que eu vou lhe dizer. A chamada divina, o chamado divino é uma prisão. Pastor, o senhor não está exagerando? Não, meu irmão, não estou. Preste atenção. Efésios capítulo 3, versículo 1 e Efésios capítulo 4, versículo 1. O Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz, eu sou preso no Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz, eu sou preso do Senhor. Preste atenção, preso no Senhor é comunhão. Preso do Senhor é mordomia. Vou repetir, preso no Senhor é comunhão. Preso do Senhor é mordomia. Deus te chama para te alcançar e à medida que ele te alcança, ele te prende a ele. Como? No Senhor. Você fica preso a ele. Você passa a ter características dele. Você passa a ter o calibre de voz dele. Você passa a ter uma mentalidade dele, porque você está nele, ligado nele. Pastor, é bíblico isso? Logicamente. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 10, que nós estamos nele. Nós estamos nele. Isto é, nós estamos nele. Isto é comunhão. À medida que eu tenho comunhão com Deus que me chamou, então eu tenho a consciência de mordomia. Você sabe o que é mordomia? Mordomia é serviço. Mordomia é rendição aos propósitos que Deus estabeleceu para a minha vida através do chamado. Então, volto a asseverar, quem tem chamada vive na prisão, mas é uma prisão gostosa, uma prisão que te dá liberdade espiritual, é preso em Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, eu estou preso. Em Colossenses 4, é a Bíblia, mas a palavra de Deus, aleluia, não está distante de mim, eu estou preso a ela, eu tenho liberdade de poder expor e de falar a ela. Então, meus irmãos, você está preso na chamada de Deus. Não há como você se desligar, se desconectar, sabe, se distanciar dele, está preso. E quando está preso, acabou. Não adianta. Você pode até querer tentar desviar, mas a chamada de Deus te segura, porque você foi enxertado nele. Ele entrou em você e modificou o seu caráter, a sua vida, a sua visão, suas convicções e estabeleceu um propósito para a sua vida. Então, Deus chama para te alcançar. Deus chama para te prender. Terceiro, Deus te chama para te usar. Deus te chama para te usar. Meu irmão,
Preste atenção. Deus não chama você para você pensar em si, mas pensar nele. Deus te chama para te usar e te usar mesmo. E é aqui que eu abro um gancho, né, do chamado. Preste atenção. Meu irmão, entenda que cada um tem uma vocação. Entenda que você nunca vai ser usado como o pastor Robson Viana, como o pastor fulano de tal, ciclano, como o pastor Welton, ou dos demais outros pastores, ou demais. Eu nunca vou ser usado como uma cantora dessa, como um cantor desse. Não tem como. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma vocação para cada um. Isso é individual, gente. Ninguém prega igual. Ninguém canta igual. Ninguém tem uma chamada igual. São chamadas específicas visando a unidade do corpo de Cristo. Isto é, eu não prego como fulano, fulano não prega como eu, não pastoreio como Beltrano, Beltrano não pastoreia como eu e vice-versa, mas nós não podemos ter a consciência de que nós estamos trabalhando para si, mas trabalhando para a unidade do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja viva. Então, Deus quer te usar. Deus quer te usar na palavra. Deus quer te usar no louvor. Deus quer te usar na liderança. Deus quer te usar, meu irmão. Não baixe a cabeça. Deus quer te usar. E te usar de maneira extraordinária. Amém? Então nós aprendemos as cinco bases que corroboram da chamada. Nós aprendemos o que é chamada. Nós aprendemos para que Deus chama. Deus chama para alcançar. Deus chama para aprender. Deus chama para usar. Agora, quanto à chamada, presta atenção. Quanto à chamada, eu preciso lhe dizer que eu e você não podemos esquecer 4 verdades. 4 verdades. Para tanto, eu vou ler um texto para poder expor essas 4 verdades dentro do texto que eu estou lendo. Primeiro livro dos profetas, sacerdote e juiz, Samuel, capítulo 9, versículo 27. Preste atenção. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Preste atenção que isso aqui não é coisa da minha cabeça, tá, meu irmão? Isso aqui é o texto. Vocês estão lembrados que esse texto de 1 Samuel capítulo 9 é um texto em que Deus vai trabalhar na vida de Saul. E para tanto usa o profeta, sacerdote e juiz Samuel para achar Saul. E quando acha Saul, que foi o primeiro rei de Israel, filho de Quis, um moço elegante, bonito. E a Bíblia vai dizer que quando Samuel acha Saul, quando vai finalizando o capítulo 9, o versículo 27, ele faz algumas recomendações a Saul. E as recomendações, elas podem ser extraídas como lições para a vida de um chamado. Qual, pastor? A Bíblia diz que quando Samuel fala com Saul, que estão descendo a extremidade da cidade, ele vai dar alguns conselhos. O primeiro conselho é: dize ao moço que passe diante de nós. E passou. Escute, esse versículo nos ensina 4 verdades sobre que não podemos esquecer a respeito da chamada. Preste atenção. Primeiro, não se preocupe com quem está passando na sua frente. Você não está numa competição. Tá aqui, ó. Dize ao moço, Samuel disse a Saul, dize ao moço que passa na sua frente. E o texto diz: e o moço passou. Você tem que ter a consciência de que você não está numa competição. Escute, não se preocupe se tem gente que está viajando o Brasil inteiro e você não está. Não se preocupe se tem gente que está tendo oportunidades para cantar e você não está. Se é o tempo do moço, deixa ele passar. O teu tempo vai chegar. A sua hora vai chegar. A minha hora
vai chegar. Então, não se preocupe com quem está passando na sua frente, com quem está para lá e para cá, com quem está nos patamares dos eventos, entre aspas. Não se preocupe, você não está numa competição. O chamado não abre brecha para a competição. Nós não fomos chamados para a competição, nós fomos chamados para a koinonia. Pastor, o que é isso? Unidade, comunhão. Espera o teu tempo. Se chegou para eles, chegará para você. Se chegou para os outros, chegará para você também. Amém? Segunda consciência que precisamos ter a respeito do chamado é: espere o tempo que for necessário para que Deus faça cumprir todo o desejo dele na sua vida. Olha o texto. Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Aí Samuel disse a Saul: tu, porém, espera agora. Tu, porém, espera agora. Um dos grandes problemas da nossa cultura evangélica atual é o imediatismo, meus irmãos. É o imediatismo que é muito grande. Meu irmão, aprenda a esperar a hora de Deus na sua vida. Não se venda. Não procure oportunidades fora do tempo de Deus. Eu vou falar. Não se limite a oportunidades dadas pelos homens. Porque quando os homens dão as oportunidades, eles podem manipular as oportunidades. Mas quando é Deus que dá a oportunidade, ninguém põe a mão, porque foi Deus quem abriu. Por isso, a recomendação bíblica do Salmo 27 e o verso de número 14, vocês conhecem por demais. Olha o que o salmista disse, meus irmãos. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu irmão, quem espera sempre alcança. Então, segunda consciência que precisamos ter é esperar. Ah, pastor, irmão Elton, mas fulano foi, deixa fulano ir, você não é fulano, você é você, aguarda mais um pouco, Deus está te treinando ainda, meu irmão, Deus está arrochando, Deus está te treinando, tá te amassando, porque você é um oleiro, porque você é um barro nas mãos do oleiro, e ele é o oleiro e está agindo na sua vida. Amém? Terceira consciência que precisamos ter do chamado, sabe o que é? É que antes de você querer falar, você precisa ouvir. Pastor, está no texto, lógico que está. Porém tu, Samuel, dizendo a Saul, espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Um dos grandes problemas de pessoas se frustrarem na caminhada do chamado é que elas não conseguem parar para ouvir. Tem muita gente se dando mal porque não para ouvir. Tem muito pregador aí, meu irmão, que viaja o mês inteiro e não para ouvir o seu pastor no culto de doutrina. Tem muitos cantores aí que não sabem o que é parar para ouvir seu pastor, para receber um ensinamento, uma doutrina, um aconselhamento. Não entre por esse caminho. Pare para ouvir. Ouça. É melhor ouvir, meu irmão, do que falar. A nossa cultura acha que é melhor falar do que ouvir, mas a cultura bíblica, ela nos ensina que é melhor ouvir do que falar. Vou lhe provar. Lucas capítulo 2, versículo 47, está escrito que os doutores olharam para Jesus e admiravam a sua inteligência, dobra atenção, a sua inteligência e respostas. Inteligência e resposta. Eu postei esse dia na minha página aí. Inteligência e resposta. Só que o versículo 46 diz que Jesus
ouvia-os e perguntava. Então preste atenção, Jesus ouvia, Jesus perguntava e Jesus respondia. Jesus ouvia, Jesus perguntava e Jesus ouvia. Antes de Jesus dar respostas e fazer perguntas, Jesus ouvia. Sabe por quê? A inteligência não é visível quando você fala, mas quando você ouve. Porque o que te faz ser inteligente não é o quanto você fala, é o quanto você tem a capacidade para ouvir. Por isso as recomendações bíblicas às igrejas da Ásia Menor em Apocalipse é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você lembra de Tiago capítulo 1, versículo 19? O irmão de Jesus, Tiago, é muito enfático, muito preciso, muito extraordinário. Ele diz: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e se irá. Presta atenção, a palavra pronto no grego é taxis, de onde vem a forma aportuguesada táxi. Sabe o que é táxi? Veículo rápido. A Bíblia diz que nós precisamos ser rápido para ouvir. Rápido para ouvir. A palavra tardio no grego, ela dá a ideia de uma pessoa que tem problemas na hora de falar. Vou traduzir: uma pessoa abestalhada. Sabe o que Tiago está dizendo? Na hora de falar, cuidado, cuidado. Seja como abestalhado, mas na hora de ouvir, seja rápido. Sabe por quê? Você será medido pelo que você fala. Portanto, você precisa ouvir mais para saber falar, porque você teve a capacidade de ouvir. Então, escute, você que tem chamada, eu que tenho chamada, precisamos atentar para isso. Precisamos parar mais para ouvir do que para falar. Como já dizia nosso mestre pastor Robson Viana, meu irmão, quem não tem capacidade de sentar para ouvir, não pode se levantar para falar. Tem gente, desculpa a expressão, tá? Deixa eu ser bem franco. Tem gente que não sabe nem o beabá da Bíblia, já está querendo dar aula. Tem gente que quer ser professor sem ter aprendido. Tem gente que quer ensinar sem ter parado para aprender. Não, meu filho, não é assim. Jesus parou para ouvir, meu irmão. Como é que você não quer parar para ouvir? Como é que você não quer parar para aprender, para absorver, para depois falar? Então, a chamada, ela abre a nossa consciência para entendermos que é melhor ouvir do que falar. Amém? Quarto, a chamada, ela abre a nossa consciência para entender que o nosso chamado tem uma base. Sabe qual é? Te farei ouvir a palavra de Deus. A base do teu chamado é a palavra. Não são manifestações sobrenaturais. Não são profecias. Não são revelações. Não são dons. Não são eventos. Não são agendas. Não são aplausos, elogios. Uau, fulano é fenomenal, é extraordinário. Não, a base do chamado é a palavra. A palavra nos sustenta, a palavra nos alegra, a palavra nos motiva, a palavra nos eleva, a palavra nos levanta, a palavra nos corrige, a palavra nos trata, a palavra tira da nossa vida aquilo que não agrada, a palavra põe verdades dela em minha vida. Então a base do chamado é a palavra. É a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela tem a capacidade perspicaz, extraordinária, pungente, forte, extraordinária de nos sustentar. Ministérios que não têm palavra não duram. Ministérios que não estão pautados na palavra sucumbem. Ministérios que não têm solidificação na palavra, eles podem até estourar, mas não tem solidez, solidificação, basificação, construção sólida, ele não tem. Então, meu irmão, tendo a verdade, a palavra é a base do ministério, do chamado de qualquer pessoa. Em nome de Jesus. Amém?
Então vamos lá, meus irmãos. Falei sobre chamado. Algumas verdades sobre o chamado. Agora, preste atenção. Eu quero falar com vocês sobre as crises que temos na chamada. Todos nós temos crise. Você que está me assistindo aí, meu irmão, quantos de vocês já tiveram crises? Quantos? Isso, irmão Deoclésio Fraga, verdade. Lâmpada para os meus pés, Salmo 119, verso 105. É isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quantos de vocês aí que estão assistindo já tiveram crises? Quem sabe você se enquadra em nenhuma dessas crises que o Jeremias nos ensina aqui. Quanto de vocês? Alguém pode participar? Alguém pode dizer quantos de vocês tiveram crise? O Wister Mesa Vila teve crises. Quem tem chamado, meu irmão, tem crises. Não tem para onde correr. Pastor Welton, você já teve, meu irmão, várias. Não tem como fugir das crises. Então vamos descobrir no texto 4 crises que Jeremias teve e que nós, o nosso irmão aí, o Watson Freire também, todos nós temos, meu irmão. Todos nós temos. Então vamos descobrir no texto, tá? Jeremias 20, né? Jadilson Gesiel diz com certeza, todos nós, meu irmão, vivemos crise, passamos crise. Mas vamos lá, né? A nossa irmã Tanis também, crises. Mais alguém? Todos nós, meus irmãos, passamos por crise. Não existe isso de crise. O nosso Montone, né? Também tem crise. Então vamos lá. O texto nos ensina melhor, sobre 4 crises. Meu pastor Robson Viana, também meu pastor, o senhor aqui já viveu várias crises mesmo, né? Experiência e bagagem aí tem demais, né? Mas vamos lá, pastor Robson, junto com os demais, Rafael também, Vamos descobrir as crises que Jeremias viveu, que talvez você esteja vivendo uma delas. E nós vamos aqui, mediante a palavra, te explicar, mediante a palavra, para eu e você vencermos essas crises. Primeira crise que o profeta Jeremias teve, eu chamo de crise mental. Crise na mente. Pastor, o chamado tem crise na mente? Tem sim. Jeremias capítulo 20. Versículo 9, olha só o que diz a parte A e B. Então disse eu, disse eu quem? Jeremias. Não me lembrarei dele. Dele quem? Deus. Oh, meu irmão. Sabe o que Jeremias está dizendo? Jeremias está tendo uma crise na mente. Olha o que ele está dizendo. A pessoa que diz um negócio desse, eu não me lembrarei de Deus. É impossível esquecer Deus. É impossível, meu irmão, esquecer Deus. Mas a crise da chamada é tão forte que Jeremias tem a primeira crise, a crise mental. Eu não me lembrarei dele de quem? De Deus. A pessoa pensa em querer invalidar tudo que já viveu com Deus. E acha que não valeu a pena. A minha esposa está participando aqui, a nossa vida passa por muitas e diversos tipos de crise. É verdade, meu amor, é verdade. Então, a primeira crise que Jeremias vive é a crise mental. Não me lembrarei dele. É como se Jeremias estivesse dizendo assim, meu irmão, eu quero invalidar tudo que eu já vivi com Deus. Porque parece que não valeu a pena, não deu. Meu irmão, quantos de nós já vivemos essa crise? Deus, a minha mente está atrofiada, Deus. A minha mente está travada, Deus. Isso é a crise mental, meu irmão. Escute bem, e é aí onde se abre uma lacuna diabólica entrar na sua mente. Por quê? Eu já, em uma palavra, eu dei aqui em uma reflexão de live, que o nosso maior campo de batalha é na mente. É na mente. Então, quando Jeremias diz, não me lembrarei dele, ele está abrindo na crise uma brecha. Uma brecha. Por quê? Ele está dizendo, Deus, parece que não valeu nada. Parece que não valeu nada o que eu estou vivendo.
Parece que não deu certo, Deus, não está dando certo, Deus. Meu irmão, mas eu tenho uma palavra de Deus, mais uma para lhe dizer. Essa crise passa. É normal a gente dizer que Deus não está nos vendo, não me lembrarei dele. É normal a gente falar isso. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vai perceber que Deus nunca nos abandonou. E quer um conselho na hora que a sua mente atrofiar, na hora que você disser, não me lembro mais de Deus, eu quero jogar tudo pro ar. Lamentações 3:21. O próprio Jeremias que está numa crise vai dizer assim, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Meu presente está difícil, mas no passado eu já vivi coisas extraordinárias com Deus e é possível que eu volte a viver no presente e no futuro. Então, meu irmão, em nome de Jesus, essa crise mental, ela vai bater na sua mente, mas você vai vencê-la em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A minha esposa está dizendo que quem tem chamada quer desistir, mas não consegue. É uma pura verdade isso. É uma pura verdade. Então, a primeira crise que Jeremias viveu, Jeremias capítulo 20, versículo 9, é a crise da mente, ou a crise mental. Segunda crise que o profeta Jeremias viveu, e talvez você esteja vivendo, é a crise verbal. Pastor, crise verbal? Sim. Está escrito? Sim, senhor. Jeremias capítulo 20, versículo 9, a parte B, não me lembrarei dele. Aí ele vai dizer assim, e não falarei mais no seu nome. Eita, que essa crise, eu já passei por ela muitas vezes. A minha esposa que diga isso. Que crise é essa? A pessoa deseja parar de pregar, deseja parar de cantar, deseja parar de falar do amor de Deus, deseja parar de fazer tudo, não falarei mais no nome dele. Meu irmão, quantos já tiveram esta crise? Não vou pregar mais, por causa de uma calúnia, por causa de uma mentira que disseram, por causa de uma pancada que deram em você, por causa de tantas coisas que bateram em você. Então você fala, não falarei mais. Pai do Senhor, irmão Grace Kelly, Deus abençoe. Não falarei mais. Não. Então, não vou falar. Quantas vezes eu disse, não falarei mais, não vou pregar. Eu vivi uma crise na minha vida tão terrível que quando o telefone tocava, eu estou sendo bem sincero para vocês, quando o telefone tocava para eu ir pregar, eu não queria atender, porque eu não queria pregar, eu não queria. Quando o telefone tocava, Pai do Senhor, irmão Jonathan Soares, eu não queria atender, a minha esposa que atendia o telefone e passava para mim por educação. Eu mudava, parava de chorar, atendia o irmão com carinho, com zelo, marcava o evento e ia pregar. Por quê? Porque a gente quer parar de pregar, porque uma das coisas, porque a gente prega, às vezes vê as coisas acontecerem na vida dos outros e não vê acontecer nas nossas vidas. Jeremias aqui no caso dele era diferente, porque ele pregava e as suas palavras e as suas profecias não se cumpriam. Aí ele diz, para que eu estou pregando? Para que eu estou pregando? Em um contexto óbvio, tem muita gente que não quer pregar, porque ele está muito ligado ao poder imediato da palavra. Poder imediato da palavra. Glória a Deus, pastor Robson Viana, por isso, que Deus está falando com o Senhor nessa palavra. Eu também sinto Deus nessa palavra, sinto a direção de Deus para os nossos corações nesta palavra. Então, meus irmãos, a gente prega, o pregador pentecostal, o pregador pentecostal, você que canta, você que prega, sabe que o pregador pentecostal, ele tem isso, ele quer o poder imediato da palavra, e quando acontece ele fica frustrado, e às vezes acontece na vida de A e não acontece na vida de B, ele fala, eu não vou mais pregar. É uma sensação terrível, é uma sensação, sabe, que te desmorona, que te desarticula, que te deixa, sabe, à mercê dos sentimentos ruins, tétricos. Mas aí Deus vem e nos renova, Deus vem e nos dá força.
Deus vai cria uma oportunidade para você mesmo pregar ou cantar, e através da pregação que Deus te deu, fala com você, anima teu coração, te fortalece, te usa, te renova, e você vence, 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 e vai indo adiante. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluias. Não pare de pregar, meu irmão. Não pare de cantar, meu irmão. Não pare de fazer a obra, meu irmão. Não pare. Pai do Senhor, irmão Jefferson Gonçalves. Não pare. Deus vai adiante, é verdade, pastor. Tem hora que dá vontade da gente sumir, fugir e ir embora. Mas lembrai-vos, é só uma crise. Toda crise passa. Não tem ela que não passe. Crises passam. Aleluias. Crises passam, elas vêm, mas elas passam. Você não vai ficar nessa crise. Deus ainda vai revirar, Deus vai revirar, vai revirar. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. 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 Glória a Deus. Aleluia. Terceira crise. Terceira crise que o profeta Jeremias viveu, que talvez você esteja vivendo também, meu irmão. Sabe qual é? A crise social. O versículo 7 do capítulo 20, Jeremias disse assim, ó: sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Sabe o que é isso? Jeremias profetizava. E não acontecia. Jeremias profetizava e não acontecia nada. Então Jeremias passou a ser caçoado, passou a ser criticado, né? A pessoa fica desacreditada no seu ambiente social, por falar e as coisas não acontecerem. Meu irmão, por mais que alguém não acredite no seu chamado, Deus acredita. Deus chega na hora que as pessoas não chegam. Então, por mais que você pense em estar vivendo essa crise social, você vai sair dela, em nome de Jesus. Quarta crise, talvez você viva ela também, é a crise física. O versículo de número 9 do capítulo 20, Jeremias diz assim, ó, olha o que ele diz, a última parte: eu estou fatigado de sofrer e não posso. Preste atenção para você ouvir isso, por favor, irmão. Eu não sou um cara extraordinário e experiente demais, mas eu tenho observado, meus irmãos, que tem muita gente que quer a chamada, mas esquece de que a chamada tem um peso, de que a chamada tem dores, de que a chamada dói, de que a chamada machuca, de que a chamada às vezes te deixa, sabe, lá embaixo. A verdade é essa. Sofrimento físico vem. Eu fico vendo, meu irmão, que tem de pastores que não sabem honrar, né? Pastores, pregadores, crente. Porque tem muita gente que prega e canta e pastoreia por aí que não é crente, meu irmão. Meu irmão, você sabe, dói. Pregar a gente cansa. Mexe muito com a mente. Você tem que estar concentrado. Seus pulmões doem. Suas costas doem. Sem falar que viaja quilômetros distante dirigindo. Deixa filho em casa, deixa mulher em casa, deixa família em casa. Então, isso é uma crise física que dói, meu irmão. Quantas vezes eu já preguei chorando de tanta dor na garganta, nos pulmões doendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque dói, chamada dói. Eu repito para você, chamada dói. Crise física. Jeremias disse, eu não aguento mais, eu estou cansado de tanto sofrer. Sabe por quê?
Porque chamada dói. Chamada dói, meu irmão. A gente fica só Deus, só Deus, só Deus, meu irmão. Só Deus vivendo isso. Então, meus irmãos, nós aprendemos o que é chamado, as crises da chamada. Nós vamos escorregar para terminar. Aqui nós temos agora, terceiro, a ação da chamada. Preste atenção. O versículo 9 ainda, Jeremias diz assim, ó, preste atenção. Então disse eu não me lembrarei mais dele, e nem falarei mais no seu nome. Aí o texto vai dizer assim, ó, ponto e vírgula, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Preste atenção. Eu falei sobre o que é chamado, eu falei sobre para que Deus chama para te alcançar, Deus chama para te prender, Deus chama para te usar. Eu falei dos 5 pilares na visão de Paulo do chamado: aprovação, separação, convocação, graça e revelação. Falei das consciências que precisamos ter do chamado. Você não está numa competição, você tem que esperar o seu tempo, tudo no texto, né? Você precisa ouvir mais para depois falar, e você precisa entender que o seu chamado tem uma base. Daí trabalhamos, meus irmãos, as crises. É verdade, irmão Jonathan Soares, é verdade. Salmo 73, verso 13, é o ápice da crise de Asaf. Bem lembrado, é verdade. Falei sobre as crises que o chamado vive. As crises que o chamado vive, né? Crise mental, né? Crise mental, crise verbal, crise social e crise física. Tudo no texto que nós estamos abordando. E agora eu quero falar sobre a ação da chamada. Preste atenção, meus irmãos. Jeremias está no versículo 9 dizendo assim, ó, não me lembrarei de ti, não falarei mais no teu nome, porque a tua palavra na minha boca se tornou opróbrio, estou fadigado de sofrer. Aí o texto vai assim, ó, mas, o texto não usa mais, M-A-I-S, que é um advérbio de intensidade, mais. O texto vai usar mas, que é uma conjunção adversativa, que indica contrariedade. Vou explicar. Jeremias está querendo parar. Jeremias está querendo parar e não consegue. Jeremias ele quer desistir, mas não vai adiante, não conclui a sua ação. Ele quer se enclausurar, mas não consegue ir além. Ele deseja abandonar a chamada, mas não obtém êxito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a chamada aqui nele vai arder, queimar, incendiar, iluminar, deixar a sua vida pegando fogo. Olha o que Jeremias quer abandonar tudo mesmo. Jeremias quer largar tudo. Quando ele fala em fazer tudo isso, olha o que o texto diz. Mas isso foi no meu coração, dobra atenção, no meu coração, como fogo ardente. Como fogo ardente. É evidente que não tem a literalidade do fogo aqui. Ou seja, o texto vai usar como, né, que é um advérbio comparativo, né, de fogo. Isto é, Jeremias não consegue explicar de outra maneira, então ele diz que o que está queimando, o que está ardendo no seu coração é como um fogo que está em intensidade profunda. Como? Ardendo. Aí ele diz, encerrado nos meus ossos. Então, a ação da chamada, aleluia, ela vai trabalhar com fogo em 2 lugares. Quais? Primeiro, no coração. Segundo, nos ossos. Primeiro, no coração. Segundo, nos ossos. Pastor, por que a chamada queima no coração e nos ossos? Essa aqui, como eu sempre costumo dizer quando eu estou pregando, se tu não der glória a Deus, é porque o negócio está difícil para você mesmo. Grande abraço, pastora Anne, pastor Pedro, saudade de vocês aí, dessa igreja viva, abençoada, em nome de Jesus aí, em nome de Jesus, saudade de vocês também, tá? Então veja só, a chamada,
ela arde como fogo em dois locais, coração e ossos. Coração e ossos. Prepara para dar glória. Corações e ossos. Por que a chamada queima no coração? Porque o coração é o centro das nossas decisões. Provérbios 4, 23. Sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. A palavra coração no hebraico deriva de dois vocábulos que significa aquilo que te dirige. Aquilo que te dirige. Então, onde é que Deus vai queimar quando a gente quer desistir? No local que nos dirige. No local que toma decisões. Por quê? As tomadas de decisões são no coração. Marcos capítulo 7, versículos 31, 32 e 33, Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do interior do coração, é que sai toda espécie de males. Quando Jesus vai destacar aos seus discípulos em Mateus 22, 37, Jesus é claro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então o coração é o centro das decisões. Isto é, quando você pensar em desistir, Deus vai queimar o centro das suas decisões. Por quê? Porque queimando o seu coração, você não conseguirá ir adiante, não conseguirá ter êxito em largar, em desistir, em abandonar, em jogar para o alto a chamada que Deus estabeleceu na sua vida. Amém? Segundo, onde é que Deus vai queimar? Preste atenção. Primeiro, Deus queimou o seu coração, provocando, ativando, conscientizando e deixando você mais convicto de que as suas vontades precisam estar subordinadas à vontade dele. Segundo, ele vai queimar nos ossos. Ossos, ele é a parte estrutural do corpo. O esqueleto é formado de ossos. Então Deus vai queimar a sua estrutura, meu irmão, para você aguentar ainda mais. Escute, coração é decisões, ossos é estruturação. Sabe por que você não consegue desistir? Porque Deus queima o centro das suas decisões, coração. Segundo, porque Deus queima a tua estrutura. Os teus ossos ficam estruturados mais ainda. Grande abraço, irmão Lucas Davi, pregador do Evangelho do Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Então, meu irmão, sabe por que você não desiste, meu irmão? Porque tem um fogo, meu irmão, encerrado no seu coração, que te motiva, que te anima, que te eleva, que dá uma dimensão para você não negar aquilo que Deus te chamou para a sua vida, em nome de Jesus. Ossos, porque ele vai te dar estrutura. Você vai receber pancadas e pancadas fortes. Meu irmão, ministério precisa de estrutura. Ministério precisa de equilíbrio. Ministério precisa. Preste atenção, meu irmão, preste atenção, é a Bíblia. Ezequiel 37. Por onde é que começou a estruturação do exército, como é? O texto diz, cada osso ao seu osso. Cada osso ao seu osso. Cada osso ao seu osso. Presta atenção, é a Bíblia, tá? Osso. Aí o texto é assim, ó. E vieram nervos. E vieram nervos. É a Bíblia, não é a minha mente, não, é a Bíblia. E cresceu a carne. E cresceu a carne. Aí o texto diz, e vieram a pele. E vieram a pele. Escute, ossos é estrutura. Nervos é sensibilidade. Cresceu a carne, carne vem de músculo. Músculo é força. Força. E pele é o revestimento. Pele é o que reveste o músculo, os nervos e os ossos. Então, o revestimento trabalha com subcutânea, derme e epiderme. Ou seja, a estruturação, o renovo, a restauração começou onde? Pelos ossos. Estrutura Deus vai te preparar. Depois ele vai gerar em você sensibilidade. Vieram nervos.
Depois ele vai te fazer avançar, porque a palavra crescer no hebraico ali, crescer o carne, é avançar. A variante da palavra hebraica significa voar como a águia. E aí eu posso reportar a Isaías 40:31, como somos renovados como a águia, né? E a pele é o que reveste. Mas tudo começou por onde? Pela palavra, logicamente, ossos secos ouvis a palavra, mas pela estruturação do exército em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E para finalizar, hoje a live está mais demorada, né? E para finalizar, eu quero falar sobre a quarta coisa: as certezas que você e eu precisamos ter na chamada. As certezas que precisamos ter da chamada. Pastor, o senhor falou no versículo 7, falou no versículo 8, falou no versículo 9. E o 11, você esqueceu ou não? Vamos terminar agora. Primeira certeza que eu preciso ter no chamado é da pessoa de Deus. Ó, versículo 11. Mas o Senhor. Primeira certeza é da pessoa de Deus. Deus foi quem te chamou. Você não precisa, escute, você não precisa receber uma palavra de alguém para entender que Deus te chamou. Isso é uma certeza. Mas o Senhor, pessoa. A pessoa de Deus foi quem te chamou. Isso é uma certeza que você precisa ter. Quem te chamou foi Deus. Acabou. Pastor, mas eu não devo subordinação, respeito à minha liderança? É lógico, meu filho, que sim. É lógico, é óbvio, é coerente que sim. Porque tem ministérios por aí que são insubordinados. E toda chamada ela trabalha com princípios, tá? Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a chamada, ela deve ter uma certeza de que Deus foi quem te chamou. Acabou. Se ele te chamou, ele vai fazer. Segundo, certeza que precisamos ter, sabe qual é? É da presença de Deus no nosso chamado. Versículo 11, ainda do capítulo de número 20. Mas o Senhor está comigo. Segunda certeza que precisamos ter no chamado é de que Deus está conosco, meu irmão. De que Deus está conosco. Meu irmão, Deus está com você. Está escutando o chamado? Deus está com você. Não tem para onde correr. Deus está com você. Meu irmão, se a gente fosse apenas citar textos bíblicos que comprovam que Deus está com o chamado, meu irmão, você quer ver? Gênesis capítulo 39, versículo 2. José foi vendido, mas o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Êxodo capítulo 3, versículo 12, quando o Senhor se revela a Moisés na sarça pegando fogo, que envia ele a Faraó, que quer enviar a Faraó, ele disse, não tem como eu ir. O Senhor disse, não é você, eu serei contigo. Eu serei contigo. Né? Então, só vamos ver, quando o moço de Saul aponta Davi, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, ele cita várias qualidades, mas a última ele diz, o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. 1 Samuel capítulo 18, versículos 12 e 14, está escrito, e o Senhor era com Davi, que sabia entrar e sair. Opa, não estava programado isso aqui não, tá? Presta atenção, quem tem chamado e Deus está com ele, ele sabe entrar e sair. Entrar e sair. Por onde ele entra, ele deixa um rastro de graça, de glória, de poder, de palavra, de vida, de testemunho, de conduta. Não deixa rastro de coisas erradas. Isso aí é quem tem Deus na vida. Quando João Batista nasceu, ficou incógnita. 1,67 de Lucas. O que esse menino virá a ser? Alguém gritou e disse, o que ele vai ser eu não sei, mas o Senhor está com ele. O Senhor está com ele. O Senhor está com ele. Atos capítulo 11, versículo 21, o texto diz, e a mão do Senhor estava com eles. Ele quem? Os discípulos que foram dispersos lá em Antioquia. Então, meu irmão, tenha certeza, Deus
está com você. Deus está com você. Deus está com você e acabou. Essa é uma certeza que eu e você precisamos ter. Primeiro, temos a certeza de que Deus nos chamou. Segundo, precisamos ter a certeza de que Deus está conosco. Terceiro, essa aqui vale uma glória, eu vou tomar até um água mesmo. Precisamos ter a certeza de que o peso de Deus está conosco. Pastor, como assim? O peso de Deus, ó. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Meu irmão, o peso de Deus está no ministério do chamado. E aqui eu quero declarar uma coisa. Não é a sua habilidade na pregação. Não é a sua habilidade no pastoreio. Não é a sua habilidade quando você canta. Não é a sua habilidade quando você rege. Não. Pastor, então o senhor está desqualificando os nossos talentos, as nossas aptidões negativo. Eu só estou querendo dizer que o peso do chamado e do ministério é Deus, não é você. Porque por mais que você leia, estude, se prepare, você vá adiante, meu irmão, se o peso da glória de Deus não estiver na sua vida, se o peso de Deus, meu irmão, porque o que faz um pregador, escute, ou um pastor, ou um cantor, estourar com graça, como diz por aí, né? É o peso de Deus na vida dele. É porque as pessoas veem Deus na vida dele. O poderoso guerreiro, o terrível guerreiro está na vida dele e por onde ele passa. A graça de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, as manifestações de Deus, as ações de Deus estão na vida deles. Então, meu irmão, tenha certeza de que o peso de Deus estará com você. Agora, preste atenção, que eu não posso deixar passar isso aqui. Eu tenho certeza de foi Deus que me chamou, eu tenho certeza da prece de Deus, do peso de Deus. Agora, preste atenção, meus irmãos. Preste atenção. Preste atenção. Meu irmão, todo chamado, falando do peso, todo chamado tem que entender uma coisa. Segunda epístola pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim, ó, e nos chamou, ou melhor, e nos salvou, e nos chamou com uma santa vocação. Com uma santa vocação. Tem gente que quer pregar, quer ter vocação, quer ter chamado sem santidade. Escute, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Antes da vocação, do chamado, precisamos ter uma vida de santificação. Santificação. Amém? Quarta certeza para a gente encerrar. Tem mais duas. Quarta certeza para a gente encerrar é a vitória de Deus no chamado. Romanos 8,37, Paulo diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então tenha certeza que por mais que você vivencie crises, você sempre será um vencedor. Porque aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário estará te dando vitórias. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Amém? E quinta certeza que precisamos ter é a da recompensa de Deus para o chamado. 1 Coríntios 15:58, que Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Hebreus 6:10 diz, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho empenhado das vossas mãos e o quanto se empenhaste para atender os santos. Então, meu irmão, tenha certeza que Deus te chamou. Tenha certeza de que a presença dele está com você. Tenha certeza de que o peso de Deus está com você. Não é você, é Deus que está na sua vida. Quarto, tenha certeza da vitória. Ele sempre te dará vitória. Quinto, tenha certeza da recompensa. Ele sempre vai te recompensar. Em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, fechei a Bíblia. Se eu deixar ela aberta, eu vou me embora. Para finalizar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Paulo diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Fiel
é o que vos chama, o qual também o fará. Nós temos a qualidade de quem chama fiel. Nós temos o peso de quem chama a voz. Terceiro, nós temos o propósito de quem chama fará. Então preste atenção. Deus está te tratando porque Ele te prendeu por intermédio da sua voz. Mas nunca esqueça que Ele sempre será fiel. Sempre, sempre, sempre será fiel. As crises que você vive, elas vão passar, porque elas passam. Deus nunca será infiel. Sempre será fiel na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que bênção, meus irmãos. Quase 1h30 de palavra. Que glória a Deus. Irmão, eu quero te fazer um desafio. Nas próximas segundas-feiras, participa conosco. Vamos estudar a Bíblia assim, meu irmão. Não vamos deixar esses profetas mentirosos das revelações enganar o povo. Vamos preservar pela palavra, pela Bíblia. Tá? Vamos pregar a Bíblia, vamos interagir com a Bíblia como os irmãos fizeram aqui. Compartilha esse vídeo, ajuda alguém que está enfrentando alguma crise, né? Que tem um chamado. Deus tratou, Deus trabalhou. Glória a Deus. Vamos juntos, meus irmãos, fazer com que a palavra de Deus seja a primazia nas vidas em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o chamado, meu irmão? Se você quiser fazer alguma pergunta, meu irmão, eu estou disponível aqui, tá? Isso aqui vai servir para nosso livro sobre chamado, se Deus quiser, tá? Ora por nós, meus irmãos, para Deus nos abençoar com livros, em nome de Jesus. Alguém tem alguma pergunta? Sim, irmão Tony. Vamos orar sim, tá, querido? Se tiver algum pedido específico para fazer, pode fazer, meus irmãos. Eu anoto aqui. Nós temos um trabalho de oração aqui na igreja, nós temos o nosso momento de oração e a gente sempre está apresentando os nossos irmãos em nome de Jesus. Você que tem alguma pergunta, você tem algum texto que queira jogar aí, né? Pra gente comentar a respeito de chamado, tá? Pode falar, pode expor aí em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Nós tivemos uma participação hoje maior. Tenho certeza de que Deus abençoou o seu coração através da palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão Tony Henderson, né, pela sua participação. Muito obrigado, tá, querido? A finalidade é essa, querido. É abençoar vidas através da palavra. Só ouvindo isso eu já fico tranquilo, porque eu sei que Deus falou com o meu coração para abençoar vidas, tá? Deus falou muito com você? Graças a Deus. Glorifique a Ele, exalte a Ele e a glória toda é dele. Que bênção, pastora Ana e pastor Pedro, que vocês foram edificados por meio da palavra, tá bom? Deus abençoe vocês, uma igreja comprometida com a palavra, já preguei aí várias vezes e sei que vocês são instrumentos de Deus e que preservam a palavra de Deus. Sim, irmão, os irmãos podem pedir orações, tá? Pra gente orar, oração pela minha vida, pois depois da perda do meu filho não fui o mesmo. Eu entendo, meu irmão Tony, nós vamos orar. Na verdade, você faz parte das minhas orações, né? Você e a sua esposa, tá? E nós estamos sempre orando por vocês. Eu sempre me lembro de vocês nas orações. Mas você tem um chamado, irmão Tony, e por mais que seja difícil, a perca de um filho é muito difícil, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e tem traçado um projeto para você e sua esposa tremendamente, em nome de Jesus.
Vou orar sim, irmã Grace Kelly, oração pela minha família, vou orar, pode deixar. Dioclésio Fraga, Elias na caverna é uma crise? Sim, sim, irmão Dioclésio, é uma crise. Elias teve uma crise terrível, né? Se desanimou. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 5, ele perde o ânimo, se sente inferiorizado e pede a morte, né? Então foi uma crise que ele teve, sim, mas aí Deus enviou o anjo, o próprio Deus falou com ele numa voz suave e levantou ele para ungir. Escute, as crises às vezes escondem de nós que ainda temos unção, né? E Elias se levantou e foi ungir Eliseu em nome de Jesus. A irmã Fernanda Macedo pede oração por cura. O nosso irmão Jorge Augusto pede oração por ele, pela sua família. Vamos continuar orando, irmão Jorge, para Deus continuar fazendo coisas grandes na sua vida, né? E na vida da sua família, em nome de Jesus. Tem mais pessoas pedindo oração, irmãos, eu quero dar uma atenção aqui. Que bênção, irmão Tony, que bênção, glória a Deus, né? Que bênção, meu irmão. Deus é poderoso, poderoso. Vamos crer, né? Estava com obstruídas, Deus fez um milagre. Isso, irmão Tony, vamos continuar crendo. Vai dar certo em nome de Jesus. Irmão Wilton Oliveira, peço oração por minha família, Upanema. Isso, meu irmão, povo de Upanema, abraço para o povo de Upanema, Deus abençoado. Vamos orar, meus irmãos. Sim. Pastores Pedro e Anne, daqui oramos intercedendo por você e sua família. Muito obrigado, meus pastores, Deus abençoe, abraço vocês, também estamos orando. Jadson Gesiel está perguntando, chamado de Jonas. Isso, Jonas também. Jonas é uma mixórdia, né? Uma mistura, na verdade, né? Desobediência, crises, e um profeta, é um chamado que foi insubordinado e Deus cercou ele de todos os lados e ele acabou entendendo o projeto e Deus usou ele para alcançar a nação de Nínive. A irmã Josileide Calvocante pede oração pela sua família. O irmão Jonathan Soares chamou para ser pescadores de homens. Isso é verdade, irmão Jonathan Soares. Talvez você não participou do início, mas eu comentei esse versículo hoje, né? Marcos 1,17, que é: vinde após mim, comunhão, e eu farei tratamento, pescadores de homem propósito. Na verdade, Deus nos chamou não para sermos famosos, mas para sermos ganhadores de almas. Mais alguém, meus irmãos, tem algum pedido de oração para fazer? Por favor, pode fazer que nós estaremos orando. Meu pastor Robson Viana, te amo, também te amo, meu pastor. Sinto muita saudade do senhor, viu? Muita saudade das nossas conversas. Quantas vezes eu comi aí na sua casa, maravilha, pregando. Tive o prazer de viajar com o pastor Robson Viana. Era um sonho meu, né? E Deus realizou. Então, também sinto muita saudade, meu pastor, do senhor, tá? Abraço na irmã Dalvanira, nos filhos na igreja do Senhor Jesus, lá em Laranjeira da Abdias, tá bom? Muito obrigado, irmão Wilton Oliveira, pelas orações aí do povo de Upanema. Upanema é benção, pregar em Upanema é maravilha. Os irmãos de Upanema sempre me receberam muito bem. Eu tenho vídeos da juventude de Upanema, nas vezes que eu fui aí, eles nos abraçam. É uma coisa espetacular, inesquecível. Alguns marcos do meu ministério no Rio Grande do Norte foi em Upanema e eu louvo a Deus pela vida do povo em Upanema. Mais alguém tem alguma pergunta, meu irmão, para fazer sobre o chamado? Ou quer fazer algum pedido de oração? Por favor, pode falar aí. Sim, Jonatas, Deus abençoe, né? Estava no curso. Eu só frisei que eu também tinha comentado nesse Marcos 1,17 aí, que foi um dos pontos da mensagem inicial. Por isso que eu falei, né? Você falou aí, com certeza não tinha visto. Glória a Deus por isso. Tem mais alguém, meus irmãos? Então nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento. E eu quero pedir aos irmãos, compartilhe, meu irmão, compartilhe essa palavra. Ela vai atingir corações aí, vai abençoar vidas.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado a Deus por mais uma noite de ministração da sua palavra. Ó Deus, o meu coração ferve com palavras boas, conforme diz a tua palavra no Salmo 45 e no verso 2. Ó Deus, como diz a tua palavra em Jó capítulo 32, o verso 18, o meu coração está cheio de palavras, e não é da minha palavra, é da tua palavra. Por isso te agradeço por mais um momento de reflexão, de estudo, de ministração reflexiva da sua palavra. Te louvo, meu Deus, pela vida dos meus irmãos que participaram conosco desta live bíblica. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor falou com muita gente, tratou com muita gente, abençoou muita gente, e a minha alma se regozija por saber que pessoas foram alcançadas por intermédio da sua palavra. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor faça prosperar cada um, meu Deus, dos meus irmãos. Te apresento os meus irmãos que pediram, ó Deus, orações, meu Pai, em vários, meu Deus, tem vários aqui. Ó Deus, cada um, ó Senhor, na sua respectiva condição. Pai, te peço pelo nosso irmão Tony, pela sua esposa, pelo nosso irmão Wilton, pelos nossos pastores Anne, ó Deus, pastor Pedro, os demais irmãos que pediram orações, Pai. O Senhor Deus, vai abençoando, Pai, a irmã Josileide, Pai, a irmã Gleice, todos aqueles que pediram oração, Pai. Talvez eu não me lembre de todos, mas o Senhor os conhece, e apresentarei todos a Ti, meu Deus, de uma forma coletiva, e o Senhor, tenho certeza, agirá conforme a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor continue fazendo coisas grandes nas nossas vidas, em nome de Jesus. E para você não esquecer, guarde isso, chamada é um mergulho sem volta no oceano da vontade de Deus. Deus abençoe, meus irmãos, forte abraço, paz do Senhor Jesus.